Olá, como vai você? Espero que esteja bem. Vamos continuar então com a nossa busca pela construção do projeto de pesquisa científica. Então, já falamos vários elementos já demos várias dicas de vários elementos. Olha, já falamos sobre introdução, a título, introdução, resumo, objetivo, hipótese. Já estamos a caminho de concretizar essa etapa tão importante da nossa pesquisa, que é a construção do projeto. Também é uma das etapas mais difíceis até de se conceber, porque envolve realmente uma dedicação de quem está projetando, de quem está desenvolvendo o projeto, porque envolve muita leitura, muito estudo. Não dá para ficar no óbvio, não é mesmo? Quando se trata de pós-graduação. Então, como eu disse que precisa de muita leitura, também não dá para nós lermos a esmo qualquer trabalho. É importante que a gente vá direto ao foco da pesquisa. Porque quando nós vamos tratar qualquer assunto científico da nossa área de interesse, hoje em dia, ainda mais, né, desde aí dos anos 2000, até um pouquinho antes disso, a década de 90, já foi uma década marcada pelos arquivos em PDF. A partir daí, as revistas tiveram uma revolução. Passaram a colocar em caráter massivo, no âmbito nacional e internacional, um volume considerável de trabalhos. Nós saímos das fichas catalográficas de papel na biblioteca, saímos do artigo lá do periódico da revista, também na prateleira da biblioteca, e passamos a visitar os periódicos na internet. E hoje nós temos uma gama gigantesca de artigos para busca, sem falar dos livros, teses e dissertações. Exatamente por ter uma oferta tão grande, fica muito difícil de nós focarmos, de nós buscarmos os trabalhos essenciais. Então, dificilmente um aluno vai conseguir convencer um professor, por exemplo, de que não tem nada na área que ele buscou, em termos de busca bibliográfica, porque o próprio professor já sabe que tem muitas coisas a serem pesquisadas. Mas também temos que tomar o cuidado, aluno e professor, de aonde nós estamos buscando trabalho e um olhar crítico sobre esse trabalho. Não é porque é um artigo publicado em revista que ele vai merecer nossa crença cega. Muitas coisas duvidosas, muitas coisas desencontradas e principalmente corrompendo colorários bastante sólidos da ciência, teorias que são corrompidas, nós vamos encontrar em artigos. Então, muitas vezes a gente está citando um trabalho, mas citando o errado, multiplicando o erro. É diferente de discordar. Então, nesse ponto, é importante nós, nessa videoaula, sabermos como realizar a busca bibliográfica de uma maneira, vamos dizer, precisa, de uma maneira rápida, de uma maneira objetiva, e também outra parte que nós vamos verificar muitos erros e muitos questionamentos sobre por que fazer dessa forma é a citação bibliográfica. Então, a citação bibliográfica ela remete ao texto algo muito importante, ou seja, né, uma padronização científica que possa ser compreendida no mundo todo. Vamos lá, então, seguir adiante? Eu gostaria de iniciar essa reflexão fazendo essa pergunta para você. Você já parou para pensar por que nós publicamos trabalhos? Eu vejo os alunos muito em dúvida. Às vezes ele não externa isso por medo da crítica do professor, medo da crítica de outros colegas. Mas é importante nós sabermos por que eu devo publicar, por que se fala tanto em publicação de artigos científicos, por que se fala tanto da dissertação. A dissertação é até mais claro, né? A dissertação é a tese. Esse trabalho, esse compilado, ele é a peça fundamental para nós
obtermos o título. É o pré-requisito principal para obtermos o título de mestre ou doutor. Mas por que nós temos que transformar isso em artigo? E por que nós sofremos tanta essa pressão de publicação? É importante a gente analisar os cenários, né? No Brasil, nós temos uma pressão fortíssima de publicação. Nós já passamos por vários estágios. Um dos primeiros estágios era publicar. Então, não interessa aonde, não interessa como, o importante era publicar. Então, era uma época, aí vamos colocar aí da década de 60 à década de 90, a premissa era que você tinha que fazer publicações. Podia ser não somente artigos, mas livros também. Então nós vamos ver grandes livros, grandes obras, capítulos de livros sendo realizados nessa época. Depois da década de 90, nós entramos numa fase muito perniciosa, complicada, que era não basta publicar, tem que publicar muito. Quanto mais trabalhos publicados, melhor. Porém, independente da qualidade do periódico científico, o importante era publicar. Então, houve uma multiplicação absurda de revistas científicas naquela época em função disso, né? Porque você tinha que publicar, você tinha que ter algum lugar para publicar. De repente, os periódicos principais, vamos falar da zootecnia, por exemplo, Revista Brasileira de Zootecnia, a Ciência Agrícola, a Revista Bragantia, Ciência Rural de Santa Maria, as revistas das engenharias agrícolas, né? Engenharia Agrícola de Jaboticabal, Engenharia Agrícola e Ambiental, todas essas revistas de maior fator, a revista da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, né? Todas essas revistas, elas começaram de repente a ser muito visitadas por artigos, por causa dessa pressão, e elas obviamente não deram conta. Na realidade, o que aconteceu? Como teve muita oferta e pouca demanda, né? Então muita oferta de manuscritos, mas pouca demanda porque as edições são limitadas, então os revisores se sentiram no direito de aumentar o crivo de qualidade. Então essas revistas passaram a negar muito mais do que aceitar. Justo? E é assim que funciona a ciência. Nós temos muito mais nãos do que sim. E aí, de repente, começou a se ter outras revistas, porque aqueles que se sentiram, que foram rejeitados em termos de artigo, começaram a procurar revistas que aceitavam mais rapidamente e de forma gratuita ou não, enfim. Daí gerou um problema, porque começou a se publicar muita coisa ruim. Aí nós fomos para um outro estágio, que era o Qualis, né? Esse indicador da CAPES, que na realidade não é para avaliar programas. É para avaliar revistas, mas sim programas. Mas a gente começou a usar indiscriminadamente o Qualis até para concurso público, né? Para avaliar a qualidade das publicações científicas. Totalmente errado, mas fizemos isso, né? Então começamos a migrar lentamente de um estado que não basta você publicar muito, tem que publicar muito com qualidade, né? Então começou a se ter uma seleção maior desses artigos. Hoje nós já estamos numa quarta fase, que é não basta você publicar, tem que publicar com qualidade, mesmo que seja pouco. Então é preferível que você publique 1 ou 2 artigos muito bons ao ano do que publicar 10 que juntando não dá 1, né? Ou não dá 2 artigos. Então, essas são as reflexões. Mas o mais importante, em vez de dizer, por que publicar? Por que publicamos trabalho? Alguns vão responder, porque eu sou cobrado no programa de pós-graduação, porque para entrar num concurso eu preciso ter artigo publicado. É muito mais que isso. Essa visão anterior é uma visão mercantilista, uma visão de troca. Eu publico para poder obter uma vantagem. E não é assim que funciona a ciência. Porque, caso contrário, se eu fizer dessa maneira, eu estou privilegiando o quê? Produção em massa. Então não interessa, eu me descomprometo com o resultado, com um produto que vai para a solução dos problemas no mundo, na minha área de pesquisa. No meio rural, por exemplo, eu estou preocupado com o meu currículo, não estou preocupado com a solução de problemas. Então, nós temos que resgatar para você por que nós publicamos trabalhos.
publicamos trabalhos para compartilhar com a comunidade científica. Vamos deixar bem claro isso. O trabalho científico, ele foi feito para compartilhar com a comunidade científica. Um produtor rural, salvo aquele que passou por um sistema de pós-graduação, que tem a prática de leitura de artigos científicos, mas a maioria, 99% dos produtores rurais, não vão ler artigos científicos e eles não entendem a linguagem científica. E não tem que entender mesmo, porque a atividade deles é outra. A nossa atividade enquanto pesquisadores é trabalhar essas informações na linguagem científica. Então, em primeiro lugar, nós temos que comunicar os nossos resultados para a comunidade científica. Depois, vem outra explicação. Algo que representa avanços não repetidos no conhecimento e no entendimento numa certa área. Lembra que eu falei na videoaula anterior sobre originalidade? Pois bem, então, uma vez que eu comunico, a chance de alguém fazer a mesma coisa diminui, salvo se ela não fizer uma boa pesquisa bibliográfica. Mas, para uma vez comunicado esse avanço, ao comunicar esse resultado, ele promova avanço. Agora, quem for pesquisar, vai pesquisar dali para frente e não voltar à estaca inicial. Nós publicamos trabalhos porque nós temos resultado, exige métodos e resultados novos e originais, como eu falei para vocês, né? Então, a ciência sobrevive do novo, sobrevive do original. Ela não sobrevive daquilo que já foi feito. E para nós publicarmos trabalhos, é uma coisa importante. Exige disciplina de tempo, não é fácil. Hoje, com essa quantidade de equipamentos que nós temos, que nos levam facilmente à internet, a começar pelo nosso aparelho celular, o notebook, o tablet, né? Até a televisão hoje é Smart TV, então a gente consegue acessar certas coisas pela internet. Então nós estamos numa era da hiperinformação. Então nós temos informação por demais. Então todo o excesso de informação gera excesso de distração. E a distração ela é uma inimiga poderosa para a escrita de trabalho, seja da dissertação, da tese, da busca bibliográfica, qualquer atividade que exige concentração, com distração não funciona. Então eu tenho que ter disciplina de horários, disciplina de afazeres, destinar um tempo para aquela atividade, né? Sem ficar colocando para depois. Cuidado com a procrastinação, né? Precisa de clareza e objetividade, como é o que nós vamos mostrar nessa videoaula. Vou ensinar para vocês alguns caminhos para fazer uma busca bibliográfica mais assertiva, mais objetiva. E, gente, sobretudo, verdade na comunicação. Mentir para obter sucesso se chama corrupção. Aí não adianta a gente olhar para os nossos governantes, não adianta olhar para o cenário político dos partidos. Nós temos que olhar a nossa conduta. E aí a pergunta é, estamos comunicando a verdade nos nossos trabalhos científicos ou estamos ocultando coisas para que possamos levar o leitor a uma leitura, uma aceitação errônea, né? E aí vamos fazer algumas perguntas que é interessante. Quando você está diante do teu projeto, o que você deseja fazer será algo novo e interessante? Seu trabalho realizará mudanças no conhecimento? A pesquisa se enquadra em problemas atuais e você proverá soluções para esses problemas? Aqui eu tenho que colocar uma coisa importante. Cuidado, aluno de mestrado, quando essa última pergunta, você proverá soluções para esses problemas? Porque os demais, é importante, tem que ser algo novo e interessante, original, né? Tem que mudar o conhecimento, porque se não mudar, como eu disse, novas pesquisas deverão ser realizadas para se comprovar. Então, você não trouxe nenhuma mudança, não tem novidade, porque vai precisar de uma outra. Então, o que teu trabalho trouxe afinal, né? A pesquisa se enquadra em problemas atuais. Aqui também é outra coisa importante, às vezes é problemas futuros. Às vezes os trabalhos de vanguarda, eles pensam, às vezes, 10 anos, né? 10 anos à frente da atualidade. Mas nós não vamos verificar isso no mestrado.
E aqui eu queria chamar atenção. Soluções para esses problemas, às vezes o seu trabalho não vai dar a solução para o problema, mas ele vai ajudar, o conjunto de trabalhos como o seu vai gerar solução. Nós não temos que ter a pretensão de resolver todos os problemas, mas nós temos que colocar o nosso trabalho na direção da solução desses problemas. E eu gosto muito dessa imagem aqui, que é o seguinte, a figura de um detetive. O que o detetive faz? O detetive, ele é um profissional da polícia científica. Tem essa área na polícia civil, né? Tem lá a polícia científica. O que a polícia científica faz? Utiliza do método científico para solucionar crimes. Então nós vamos lá ver o pessoal da perícia, por exemplo, acontece o assassinato, primeira coisa eles chamam o pessoal da perícia para ir lá fotografar a cena do crime, coletar evidências, materiais, né? Fazer medições, né? Aí tem lá uma perfuração na parede de um projétil, eles vão lá e medem para poder saber, né, a distância, né, a provável distância, da onde foi disparado um tiro, por exemplo, ou vários tiros, enfim, né? Então, eles empreendem uma verdadeira pesquisa científica, só que não gera publicação. E é isso que eu quero chamar a atenção também. Muita gente acha que fazer mestrado, por exemplo, é só para quem vai para a área acadêmica. E não necessariamente. O mestrado ele é um processo de amadurecimento do método científico, de forma que uma pessoa pode pegar esse método científico e resolver qualquer problema, né, fora da universidade, fora do instituto de pesquisa, né? Na empresa tem muita gente que usa método científico para verificar qual que é o melhor cultivar, né, solucionar problemas na hora de fitopatologia, né, problemas nutricionais dos animais, empregam a repetibilidade, usam até métodos estatísticos para analisar os dados. Então, o detetive, ele tem essa característica. Aqui é a figura que nos lembra muito do Sherlock Holmes, né, lá da Inglaterra, lá da Scotland Yard, mas aqui a coisa vai um pouco mais além, né? Então, eu gosto de comparar a figura do detetive e o cientista. O que o detetive faz diante de um crime? Então, ele coleta provas, ele busca evidências. Obviamente, nós não estamos solucionando crimes, mas para nós solucionarmos um problema que é equivalente ao crime, nós precisamos buscar evidências. Então, por isso, primeiro você constrói uma ideia, né? Que é o palpite lá do detetive. Ele coleta as evidências, ele com a experiência dele de crimes anteriores, ele analisa e estabelece hipóteses, né? Então, como é que a gente constrói? A gente não tem os crimes anteriores, né? Da nossa experiência, mas outros já tiveram experiências no passado. E aonde eu encontro isso? Em periódicos, em artigos. As minhas evidências estão nos periódicos, né? Então eu busco essas evidências. E quanto mais eu ler, mais eu vou ficar conhecedor dessas evidências, a tal ponto que a minha hipótese ela vai ficar cada vez mais precisa, cada vez mais próximo da verdade, com grandes chances, né, de eu chegar no ponto que é necessário. Não um ponto que eu quero, mas um ponto que é necessário de aceitação da hipótese ou de negação da mesma. Ok? Mas a formulação da hipótese, a qualidade da hipótese está diretamente ligada, ela é diretamente proporcional à quantidade de conhecimento que o pesquisador possui. Então, por isso que nós precisamos ler bastante artigos. Então, vamos lá. Então, a pesquisa é a mesma habilidade de resolver quebra-cabeças, né? O pesquisador ele é um grande detetive. E com o passar do tempo, quanto mais pesquisas vocês se envolverem, mais habilidoso você se torna de bater o olho numa situação e tentar enxergar uma pesquisa para resolver o enigma por trás daquele problema. Gente, exige paciência. Embora vocês tenham prazo, 2 anos para fazer tudo, disciplinas, projeto, execução do projeto, análise dos dados, redação da dissertação
e não menos importante, os artigos oriundos da dissertação, além de defender o seu trabalho. É muito pouco tempo. Por isso que, mais uma vez, o trabalho do aluno junto com o orientador, né, é justamente buscar objetividade de maneira que o trabalho seja executável dentro de um tempo razoável do mestrado. Então, exige paciência e ausência total de pré-julgamento, né? É aquela mentalidade de perito, né? A pessoa que acha que sabe muito, ela olha e fala, não, isso aqui vai dar errado. Quando a gente começa a ficar muito assim, é porque nós não estamos, nós estamos nos apegando ao nosso conhecimento, que é raso, perto da imensidão da natureza, né? das inúmeras combinações possíveis que explicam um fato, um fenômeno. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem que ser humilde de eu só sei que nada sei. Então, realmente a ausência total de pré-julgamento. Me ter calma, né? Por isso que tem que ser feito com antecedência, para eu diluir essa pressão de tempo. Porque realmente a busca biográfica ela exige paciência. Aliás, fazer pesquisa exige paciência. Criatividade na busca bibliográfica para comparação com resultados. Da mesma maneira, o que o Sherlock Holmes tinha que o Watson, que era o funcionário dele, né, o aprendiz dele, não tinha? Ele tinha criatividade nas buscas, né? Tem um conto, uma passagem do Sherlock Holmes que ele pergunta pro Watson. O Watson é aquela frase, do elementar, meu caro Watson, né? Então era aquelas escadas no formato de caracol, né? E ele perguntou, Watson, quantos degraus tem nessa escada? E aí eles estavam conversando sobre um crime, né? E o que tem a ver os degraus com o crime? Ele falou, Sherlock, eu não faço a menor ideia. Eu nunca parei para pensar. E aí ele usa até uma frase em inglês, you see but do not observe. Né? Você vê, mas você não observa. Você enxerga, mas você não observa. E aí ele falou, nessa escada tem 52 degraus. Então, assim, o pesquisador ele tem que ser curioso, observador e ter criatividade nessas buscas. E o que tinha a ver os degraus com o crime? Exatamente isso, o poder de observação. Porque se ele, malemar, tinha curiosidade de saber quantos degraus tinha a escada do escritório deles, como ele ia ter a curiosidade de buscar elementos escondidos numa cena de um crime? É a mesma coisa, então nós temos que ter criatividade nas buscas para cada vez mais pegar artigos, né, dos mais variados que vão construindo a minha revisão. Né? Lembrando que a revisão biográfica é aquele estado da arte. Eu estou buscando construir o conjunto de conhecimento que me ajuda a evidenciar até onde foi os avanços científicos do meu problema que eu estou pesquisando. Tá? Opa, desculpa. E seguindo, o grande desafio é fazer as perguntas certas. Então, se você não sabe o que perguntar, você vai aceitar qualquer pergunta, qualquer coisa que você encontrar. Aquela velha história, né? Para aquele que não sabe o caminho, para aquele que não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então é importante você primeiro saber o que você está pesquisando afinal, para depois você fazer as perguntas certas aos periódicos e eles te devolverem a resposta no formato de artigos. Então vamos lá. E por que eu faço pesquisa bibliográfica, né? Aqui eu vou passar bem rapidamente porque nós já discutimos isso. Levantamento de informações de determinado tema. Então é importante que vocês tenham isso. Eu tenho que saber quais são as informações existentes. Quais são as fontes? Artigo de revista, tese, livro, dissertações e outros documentos. Aqui quase já está na ordem preferencial. Então, quando eu vou fazer revisão bibliográfica, primeira fonte, a fonte principal se chama artigos. Artigos publicados em periódicos. Ok? Então, assim, não se detenham em ficar
vamos dizer assim, procurando em outras fontes. Tem que ser, ah, tem que ser em revistas, gente. Revistas boas, tá? Então, eu costumo falar para os meus alunos assim, que 70% da revisão de literatura, estou dando um número aproximado, 70% das referências bibliográficas tem que ser artigos oriundos de revistas científicas de qualidade. Depois, uma fonte secundária são as teses e dissertações. Por que as teses e dissertações? Porque as teses, presume-se que eles passam por uma banca de qualidade que tem um crivo de razão elevado e vão fazer uma avaliação coerente. Claro que nem sempre acontece isso. Assim como também em revista, nem sempre eu pego revisores bons. Eu vou pegar um conjunto de revisores lá que são anuentes ao erro, né? Coniventes com o erro, perdão. Então, claro, é aí que entra o conhecimento para a gente separar, né, estas fontes ruins das fontes boas. As teses e dissertações passaram por uma banca, então elas passaram por uma avaliação. Livros é importante também. O bacana dos livros é que ali está a teoria, está o conhecimento básico. Mas ele é bom para você estudar, para citar algumas coisas, mas não tornar a sua revisão de literatura com base em livros. Até porque o livro ele é um retrato do passado. No momento que eu publico um livro, ele já está ultrapassado, vamos dizer assim. Por quê? Porque as fontes que normalmente o autor do livro usa são fontes anteriores à busca, ao início da produção literária. Né? Ele pode até no último minuto inserir ali um artigo novo, mas no momento que ele publica, os próximos artigos não estão no livro. Né? O conhecimento novo que saiu não está no livro. Então ele te dá uma base, mas não necessariamente é uma base atual. Agora, o que é teoria básica está nos livros, essas são difíceis de mudar, né? Então, certas coisas como bioquímica, fisiologia, etc., elas têm certas coisas nessas áreas que elas têm poucas mudanças. Embora também na área de bioquímica, na área de fisiologia, por exemplo, tem pesquisas o tempo inteiro acontecendo, né? Mas, por exemplo, é inquestionável o que é uma proteína, o que é um DNA, né? Então, esse tipo de conhecimento, ele vamos dizer assim, tem pouca mutação ao longo do tempo. Né? Ninguém até hoje descobriu alguma coisa diferente do DNA. Ninguém descobriu alguma coisa que proteína não é proteína. Né? Então, essas coisas a gente encontra em livros. E outros documentos. Aí nós vamos ter aí cartilhas importantes, né? Documentos curtos. Aqui eu destaco o material da Embrapa, que é de alta confiança. Né? Os documentos que eles publicam, né? As publicações internas da Embrapa, elas são muito úteis, podem ser utilizadas. Agora, evite resumo de congresso. Resumo de congresso, gente, passa por um ou dois revisores, no máximo. Mas, assim, qual que é a premissa de um congresso científico? É, claro, qualidade, mas a gente quer ter pessoas participando do congresso. Porque se eu não tiver participante, eu não tenho congresso. Eu tenho que ter público pagante da inscrição. Então, claro, os grandes congressos hoje, eles prezam por qualidade. E aqui eu estou falando na área de zootecnia, né? Nós vamos ver, por exemplo, na área de computação, os congressos, a avaliação dos trabalhos científicos de congresso na área de computação, eles são até muito mais exigentes do que os trabalhos, do que as revistas científicas. Então, depende de qual congresso e qual área que você está trabalhando, né? Mas sim, evitar resumo de congresso, evitar sites, artigos técnicos nem pensar, gente, porque esses não passam por crivo. Tá lá numa revista balde branco, né? As informações dadas a revista não se responsabiliza pelas informações dadas pelo autor, né? Então, o autor escreve o que ele quer. Não passa por um crivo de avaliação para ver se a informação é verdadeira ou não. Tá? O importante nessa frase é a idoneidade da fonte, ou seja, fontes confiáveis sempre, volto a dizer, gente. E cuidem com as revistas predatórias, né? As revistas que visam mais comércio, ganhar dinheiro, do que de fato vamos dizer assim,
do que publicar coisas de qualidade. E aí nós temos algumas perguntas norteadoras, né? O que eu quero pesquisar? Então, volto a dizer, se eu não sei o que eu quero pesquisar, não existe revisão de literatura, né, gente? Então, temos que tomar cuidado com isso daí. Então, o que eu quero pesquisar? Onde procurar? Então, onde procurar também as fontes seguras. Eu já falei numa videoaula anterior. Temos aí a base Scopus, a base Web of Science, ou Web of Knowledge, né? Periódicos da CAPES. Essas são bases confiáveis. E é aí que eu vou buscar os artigos, né? Como montar uma estratégia? É o que eu vou mostrar para vocês algumas coisas hoje. Como refinar a pesquisa? Também nós vamos aqui tentar ajudar vocês, né? Então, essas 4 perguntas são as perguntas que nos dão base para uma pesquisa bibliográfica de qualidade, né? Então, o que eu quero pesquisar? Gente, estabelecer um critério de busca dentro do tema, né? Então, o essencial é escolher as palavras-chave. E cuidado para você não ficar assim pegando muito fora, né? Da área que você está pesquisando. Por exemplo, eu faço pesquisa com nutrição de vacas confinadas. Beleza, então vou colocar lá vacas, bovinos, né? Dairy cow. Gente do céu, vocês vão achar milhares, centenas de milhares de trabalho, mas nenhum. Imagina você tendo que ler um por um, vendo lá um por um dos títulos. Você não sai do lugar. Então tem que escolher as palavras-chave. Agora, também cuidado para você não ir para o outro sistema, né? Proteína, ideal, sei lá o que, né? Vacas leiteiras. Aí coloca lá, no clima subtropical. Pronto, você não vai achar nada. Por quê? É justamente o tema do seu trabalho. Então é esperado que não tenha muita coisa mesmo dentro do seu objetivo. Então eu tenho que ir construindo um conjunto de palavras-chave. Por isso que estruturar, aqui eu falei, né? Revisão sistemática, estruturar o critério de busca. O que eu vou buscar e o que eu quero atender. E eu vou dar outra informação para vocês. Vocês começam agora nessa fase de elaboração de projeto, fazendo revisão bibliográfica. E sabe quando vocês vão terminar a revisão bibliográfica? Só quando vocês colocarem um ponto final lá na última página da dissertação para entregar para o membro da banca avaliar. E olhe lá, porque às vezes o membro da banca, no dia da defesa, vai pedir para você incluir artigos. Então, a gente faz revisão bibliográfica do início ao fim do trabalho. Não tem aquela fase, não, vou fazer só no início agora, porque agora eu preciso. Não, o tempo inteiro você vai estar consultando, de repente você está ali diante de um resultado, poxa, mas como é que eu explico isso? Aí você começa a ir buscando as informações, então isso daqui, ó, eu tenho que buscar trabalhos que me ajudem a explicar essa variação aqui nutricional, essa variação aqui, esse fator aqui, esse parâmetro genético, né, do melhoramento aqui, enfim, né? O tempo inteiro eu estou buscando isso. Aí entra um ponto, o chamado calcanhar de Aquiles dos nossos alunos, né? Limitar-se tão somente ao português é um erro. Gente, eu vou falar para vocês. Houve um tempo que a gente falava para os alunos começar a buscar os trabalhos em português, depois, quando não achava mais, vá para o inglês. Eu já estou hoje orientando meus alunos a fazer o contrário. Começa no inglês. E se tiver algum trabalho importante, que seja algo muito importante mesmo, em português. Porque assim, vou te dizer, hoje, a maioria dos brasileiros estão publicando ou fora do país ou em revistas internas que já estão migrando para o inglês. Então o inglês virou uma língua já assim altamente difundida na ciência, né? Já não é de hoje, né? Mas hoje virou obrigação.
né, das revistas cobrar trabalhos em inglês. Então hoje quem não escreve em inglês não consegue levar o seu resultado para fora, né? Então assim, a maioria dos trabalhos hoje estão sendo publicados em revistas no exterior, a maioria dos trabalhos estão sendo no mínimo publicados em inglês, mesmo que sejam em revistas do Brasil, tá? Então começa por aí. Então eu tenho uma quantidade muito maior de trabalhos em inglês do que em trabalhos em português. E outra coisa, você vai escrever uma dissertação, a dissertação não é o porto final, é o ponto de chegada do seu mestrado, né? Você vai pegar esse resultado e vai levar para a comunidade científica. Então você vai publicar artigos. Ora, se você publicar em periódicos internacionais, qual que é a chance de alguém conseguir pegar uma referência tua que está em português? Zero. A não ser brasileiros, portugueses ou moradores de Macau ou outros locais, Angola, que falam português, né? Agora, fora isso, são poucos os países no mundo que falam português. A maioria é inglês, né? O mundo inteiro fala inglês. Então, é importante que até você já tenha a maioria das suas referências em inglês, porque quando você for escrever o artigo, você vai precisar que essas referências sejam em inglês, né? E como montar uma estratégia? Aqui eu gosto muito desses operadores, né, booleanos. Não se assuste com o nome. O nome é feio mesmo, né? Mas é interessante porque aí ele me ajuda a eu associar dois ou mais elementos numa busca. Então, volto a dizer, você não vai pesquisar lá vacas leiteiras ou vacas, bovinos. Você vai associar com dois ou mais elementos para você realmente chegar próximo de uma quantidade ou seja, montar, isso daqui já é estratégia, né? Ou seja, montar um conjunto de elementos que me favoreça ter artigos não só de qualidade, mas dentro da área que eu quero, né? Dentro da pergunta que eu quero responder. Então, depende do interesse. Vamos lá. Eu posso ter interseção de A e B. Daqui a pouco eu vou mostrar uns esqueminhas aqui que fica mais fácil de visualizar, né? Então, palavras selecionadas para busca que deve estar presente em todos os documentos, né? Então, A e B, por exemplo. Em A ou em B, então não é necessário que todas as palavras estejam presentes em todos os documentos. E A e não B, eu excluo uma determinada palavra, porque, por exemplo, eu posso colocar nutrição, né? E excluir, por exemplo, metionina, excluir aves, né? Ou eu estou falando nutrição de aves e não poedeiras, por exemplo. Né? Eu estou pegando todas as aves possíveis, menos poedeiras, que não é do meu interesse. Né? Então, isso daí ajuda. Então, são estratégias que ajudam a gente fazer essa montagem dos elementos de busca, né, dos artigos. Vamos ver um exemplo aqui na próxima slide. Então, ó, aqui eu peguei desse seminário aqui do Neves, Jankowski, Schneider, tá? E aqui, obviamente, na área de medicina, né? Eclâmpsia, aquele problema lá que acontece com as mulheres parturientes, né? Que promove, às vezes, né, a mortalidade em bebês, às vezes até das mães. Né? E aqui ligado e aí hipertensão. Então eu posso ter aqui essa interseção, né? Então eu vou colocar lá o termo em inglês, é o termo em português, né? Eclâmpsia e hipertensão, né? Eclâmpsia e hipertensão. Então interessa os dois termos para mim associados, né? Então eu quero pegar a interseção, né? Todos os artigos que tenham eclâmpsia e hipertensão, está aqui no meio. Eu posso ter eclâmpsia ou hipertensão, então eles não são associados, então assim eu vou pegar todos os termos da eclâmpsia separadamente de todos os termos da hipertensão. Ou eu estou pesquisando eclâmpsia, mas não me interessa a parte de hipertensão, então eu coloco not. Então, and, or ou not, né? Aqui, obviamente, eu não vou trabalhar nessa videoaula com vocês. Eu poderia fazer aqui um exemplo. Em sala de aula, normalmente na atividade presencial eu faço isso, tá? Eu abro lá a plataforma Cielo e a gente sai buscando dentro da área de zootecnia os termos para vocês poderem trabalhar essas variações desses operadores booleanos, né? Então, por isso que o nome, né? Operadores booleanos. Bom, e aí eu tenho outros recursos que eu posso avaliar.
Então lembra que eu falei que tem que ser pesquisas recentes? Eu posso, por exemplo, filtrar por intervalo de tempo. Eu posso pegar, não me interessa artigos, porque quando eu vou buscar artigos, se eu não faço o filtro, ele vai me mostrar artigos desde lá de 1950 até 2021. Como eu disse, até revistas edições de revistas que vão ainda acontecer. Posso filtrar por autor também, às vezes eu sei de um determinado autor que trabalha com uma determinada área. Eu vou pesquisar ele, né? Em especial, eu posso filtrar o autor, né? E aí vou ter vários outros. Eu posso colocar parênteses, né, para exatamente agrupar os sinônimos, né? Então, olha lá, hipertensão, eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Então, dentro de hipertensão, interessa saber, né, esses dois termos separados, né? Porque o ou, né, me dá a ideia de um ou outro, não tem interseção. Posso ter a truncagem, porque aí é interessante que eu posso buscar os radicais das palavras, aí eu evito ter plural, feminino, masculino, enfim, né? Então aqui gravide, né? Eu posso ter gravidez, grávida, enfim, qualquer coisa cujas iniciais seja gravide, nesse caso. E aspas para termos compostos, ou aspas também eu vou colocar quando eu quero exatamente o termo, tá? Então, por exemplo, compost barn, se eu deixar ele separado, ele vai entender que é para buscar compost e barn. Então, tudo que tem compost, aí vai ter lá compostagem de cama de frango, compostagem urbana, sei lá o que, e barn ele vai pegar tudo que é tipo de galpão, até que é industrial, enfim. Então, eu coloco compost barn, entre aspas, é o sistema compost barn que eu quero pesquisar. Então, aqui foi o caso de pressão arterial alta. Agora, erros comuns que cometemos na busca bibliográfica, pessoal. Termos muito específicos. Olha isso daqui, né? Micotoxina, milho, aspergillus flavus em Paraná. Foi utilizado corretamente os operadores booleanos? Super, olha lá, eles até colocou aqui entre aspas o aspergillus flavus, né? Para não pegar só o gênero ou porventura alguma espécie que tenha no final flavus. Mas, gente, qual que é a chance de eu encontrar um artigo que trabalha micotoxina em milho com aspergillus flavus no Paraná? Eu posso até encontrar, mas vai ser 1 ou 2 no máximo, né? Então eu tenho que tomar cuidado para não... Aqui que o aluno vai pesquisar e que ele vira para o professor e fala, então, não achei nada de artigo nessa área. É porque ele não soube buscar corretamente a bibliografia, né? Nas bases de pesquisa. Evitar palavras como contribuição, importância, melhora, né? Artigos e pronomes, eu tenho que buscar a palavra-chave mesmo, e ela não tem lá as vacas leiteiras, né? Melhoria de produção, isso não é palavra-chave. Agora, produtividade, sim, associada a outra coisa, né? A outro termo. Português ou inglês errado, aí eu chamo também a atenção disso. Nós não temos que buscar só palavras em português. Na maioria das vezes, se eu quero artigos em inglês, eu tenho que buscar palavras-chave em inglês. Mas cuidado para os erros aí de português e inglês, né, gente? Micotoxina é micotoxin, né? Mas é mycotoxin, né? Em Y. Então, primeiro eu vou pesquisar no Google, aí sim no Google, né? Qual que é o termo correto, né? Ou no dicionário. E aqui também evitar, pelo amor de Deus, erros de português, que senão você não vai achar nada ligado a isso, né? Então, eu já falei sobre isso, né, gente? Ordem de preferência das fontes primárias, artigos, né? E aí eu destaco, nessa ordem, periódicos internacionais sempre é a primeira opção. Aí por quê? Isso daí é síndrome de vira-lata, ou seja, eu tenho que desvalorizar o Brasil. O Brasil é ruim perante o resto do mundo? Não, não. Nós temos uma revista internacional na área de agropecuária aqui, que é a revista Ciência Agrícola, excelente revista, né? Ela tem um padrão internacional, mas infelizmente no Brasil, boa parte das nossas revistas não tem um padrão internacional de exigência, né? Nós vamos encontrar revistas que publicam muita coisa ruim. Mas não é só isso também. É que os periódicos internacionais, se você submete um artigo para
revistas estrangeiras, você está sendo avaliado por colegas teus de várias partes do mundo. E se o artigo foi aceito, volto a dizer que não é condição de qualidade suprema. Mas, se ele foi aceito numa revista boa, é porque esse artigo ele tem mérito. E ele tem grandes chances de ser lido e citado no mundo inteiro. Tá bom? Então, assim, eu tenho que fazer... Por isso que eu coloquei aqui, primeiro, periódicos internacionais. Depois vem os periódicos nacionais. Ambos, tanto internacional quanto nacional, de importância destacada na área. Então, quem já pesquisa na área sabe quais são as melhores revistas. E cuidado com as porcarias, né? Porque também não é porque é internacional que tem coisa boa. Tem revistas predatórias, revistas de péssima qualidade, que publica trabalhos de péssima qualidade, que não tem critério de seleção desses artigos. Então eu vou buscar os periódicos mais conhecidos. Ah, mas eu estou começando mestrado agora, eu não conheço as revistas. Conversa com o seu orientador. Conversa com aquele colega que já está finalizando o mestrado ou que já está no doutorado. Conversa com seus ex-professores, professores do curso, né? E aí vai buscando, né? Para ver isso daí. Teses e dissertações, como eu já disse, né? Então ela é uma fonte secundária, embora aqui está no slide fonte primária, mas não deve. Eu só vou citar uma tese, uma dissertação, se ela não tiver o artigo publicado. Se eu já tenho lá, o autor publicou o artigo da tese ou da dissertação, não tem por que usar a tese e a dissertação. Você vai usar como referência o artigo. Livros de destaque na área, já comentei sobre isso. E aí, como já disse, evitar trabalho de congressos e artigos técnicos de site, tipo Milk Point, dentre outros, não desmerecendo os nossos colegas da Milk Point, né, DBO Rural, Balde Branco, Avicultura Industrial, mas os artigos lá publicados não têm o mesmo crivo das revistas científicas, né? Eles são artigos de comunicação para o produtor. E muitas vezes a gente vai encontrar erros científicos nessas publicações. Citação bibliográfica. E aí, então, acabamos. Aí, beleza, agora eu tenho um monte de trabalho lá para ler, bacana, li. Agora, como é que eu faço isso? Né? Eu tenho que colocar isso num padrão de citação bibliográfica. Aí é outro ponto de dificuldade para os alunos, né? É aqui que os alunos muitas vezes cometem grandes erros, como, por exemplo, o plágio, que vai ser assunto da nossa próxima videoaula. Então, por que eu devo usar citações? Então, o objetivo visa o esclarecimento, ilustrar ou sustentar um dado assunto, né? Então, a citação biográfica é a construção do conhecimento compartilhado num projeto ou num trabalho científico. Ou seja, eu associo o meu conhecimento com o conhecimento dos autores que me precederam. A ciência se sustenta, né? A gente consegue evoluir com a ciência subindo no ombro dos gigantes. Então, jamais o que você vai fazer é algo que não tem sustentação no passado, né? Até mesmo, vou citar aqui Einstein. Ele, as teorias de relatividade dele, os grandes trabalhos científicos que Einstein escreveu, tem a sua revisão de literatura. Teve lá Maxwell, Boltzmann, né? Pesquisadores antes dele que trabalharam com termodinâmica, com eletricidade, com eletromagnetismo, com mecânica, né? A mecânica newtoniana, próprio Newton. Então, todos eles se basearam num ponto inicial. Então, eu pego essa informação junto com a minha e produzo conhecimento científico. Outro objetivo, garantir a originalidade da ideia do autor, o que confere credibilidade ao trabalho. Esse é um grande desafio. Então, eu tenho que pegar o autor, citá-lo, mas preservando a identidade dele. E preservar a identidade não é só colocar o nome dele lá, segundo Silva et al. 2007. Você está fazendo o endereçamento do autor, mas o que está escrito ali tem que pertencer a ele, de alguma maneira. Eu não posso mudar, vamos dizer assim,
a ideia, eu posso mudar a escrita, mas a ideia tem que ser fidedigna do autor. Vou dar um exemplo típico para vocês. Banca é muito comum, às vezes, para o azar do candidato ali, o aluno que está defendendo o mestrado, por exemplo, tá lá, o aluno escreveu lá, segundo Silva, sei lá o que, tal, e o Silva tá na banca. O Silva está sentado na banca. Ou às vezes nem é o Silva, mas é o coautor, é o autor imediato. O aluno nem prestou atenção. E aí às vezes é vexatório, porque o cara é lá, vira e fala, viu, esse trabalho aqui eu trabalhei junto com o Silva. Eu sou coautor do trabalho e a gente não fez isso não. A gente não quis dizer isso não. Né? Outro ponto falho que a gente vê de aluno, muitas vezes, de citação errada, né? Eu estou lá falando lá porque, segundo Trevor, né, e colaboradores, as vacas produzem mais leite em situação de conforto, no descanso. Aí quando vai ver o artigo do Trevor, ele tá falando, o Trevor fez um trabalho com aves poedeiras. Da onde? Então, assim, não é simplesmente eu ir lá e colocar um nome de uma pessoa. Eu garantir a originalidade da ideia do autor. Então, se você está fazendo uma citação, o trabalho tem que ser daquilo que você está fazendo mesmo. E cuidado para você não buscar na introdução do autor, do artigo, informações para a tua revisão da sua citação bibliográfica, gente. A gente faz citação dos resultados. A gente faz citação da discussão do autor, das palavras dele, e não de outros. Né? Fundamental a honestidade do autor que fará a citação. Isso é como eu acabei de falar. Né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Isso é gravíssimo, gente. Cuidado em fazer o tal do plágio, né? Porque o plágio é uma situação grave, é crime, é criminoso. E na videoaula sobre plágio, vocês vão verificar que tem pessoas que perdem trabalhos científicos, perde o título e às vezes até o emprego. Né? Professores que cometem plágio são exonerados da instituição. Então vamos lá para orientações gerais para a escolha dos artigos. Né? Então, cuidado, eu já falei sobre isso. Não falei, desculpa. Cuidado com artigos que são partes de teses defendidas há vários anos. Isso tem que ter muito cuidado. Então, como eu disse para vocês ali, quando eu me deparo com uma tese, eu vou lá no currículo Lattes do autor. Pesquiso. Se eu não é no currículo Lattes, no ORCID, ou vulgo ORCID, né? Em alguma plataforma que tem o currículo da pessoa, os artigos publicados dele. Eu vou lá e verifico. Se o artigo já foi publicado da tese, esquece a tese. Vai para o artigo. Né? Agora, se a parte da tese não foi publicada, aí eu tenho outro problema. Cuidado com trabalhos muito antigos. Tá? Teses defendidas há mais de 5, 10 anos, é complicado a gente sustentar a informação de que a citação direta dessas teses. Tá? Evitar a citação de teses, dissertações e proceedings, faça preferência pelo artigo publicado. Já falei para vocês daqui. Mesma coisa para trabalho de congresso. Muitas vezes o pesquisador vai para o congresso, publica o trabalho lá, né? Ele divulga o seu trabalho, mas, vamos dizer assim, já com vistas a publicar artigo. Então pode ver que depois que acontece o congresso, muitas vezes aparece o artigo publicado. O congresso é só um meio para comunicar o resultado ali na hora. Né? Enfim. Os revisores fazem o levantamento de artigos dos últimos 5 anos. Isso é verdade. Não é só os revisores não, viu? A banca também. A banca vai verificar se tem atualidade. Faz matemática simples lá, vê qual que é a proporção de artigos dos últimos 5 anos. Então, se tem poucos, ele vai fazer uma revisão de literatura mesmo. Né? E aí vai verificar e muitas vezes denuncia ali na banca que o aluno não procurou direito. Então, poucas citações. Agora, é importante que isso seja destacado pelos autores para não passar a informação de que o assunto não foi devidamente pesquisado. Né? Então, aqui eu chamo a atenção o seguinte, posso ter, às vezes, áreas
de trabalho que eu tenha poucas citações? Pode, às vezes você está pegando ali um problema que ele foi pouquíssimo pesquisado ao longo dos anos. Às vezes o último artigo publicado foi em 1996. Mas você tem que destacar isso na sua revisão de literatura, na escrita, de que o trabalho foi até ali. E que teu projeto vai vir depois. Porque senão, passa a ideia de que entre 96 e 2020, o camarada não pesquisou mais nada, não procurou mais nada. Então, é aí que entra o talento de vocês também escreverem, justificando estas situações. Vamos ao básico, que é de conhecimento de vocês, de alguns de vocês. Nós temos aí as citações diretas e as citações indiretas. Então, a citação direta, que é muito difícil, a citação direta na área agrícola, nas ciências agrárias, zootecnia, recursos pesqueiros, tá? Então, quando que a gente usa transcrição direta? Normalmente é o pessoal que trabalha na área de humanas, né? É o pessoal que ali precisa comunicar um conceito exato, né? Pessoal da sociologia rural, aí eu uso a transcrição fiel do autor consultado. Agora, quando o aluno na área de agrários começa a usar muito citação direta, eu falo para eles que eles estão se escondendo atrás da... Estão com tanto medo de escrever e cometer plágio que às vezes ele cita exatamente o que o autor está falando para não correr o risco. Mas também não. O grande lance da citação, nas citações bibliográficas, é uma reinterpretação da ideia do autor, né? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Mas vamos falar aqui sobre essa transcrição. Então, o pessoal da área de humanas, ou quem trabalha com a área conceitual mais, eu preciso definir um conceito, e esse conceito é clássico. Se eu mudar uma palavra que ele perde sentido, aí eu faço o uso da citação direta. Então, curtas com até 3 linhas e longas com mais de 3 linhas, né? E tem a citação indireta, que é aquilo que eu falei, utiliza na composição a ideia do autor sem, contudo, estabelecer cópias. Esse é o grande desafio. Logo mais eu vou falar sobre isso aqui, não vou falar antes, para não pegar assunto lá da frente. Então, citação direta. Então, quando eu tenho citações curtas, no máximo até 3 linhas, eu posso fazer na mesma frase a citação. Aí eu boto aspas, tá? Então tá lá. Trabalhadores de conhecimento para Zweig, 1998, página 23, são profissionais altamente qualificados com alto nível de escolaridade. Aqui terminou a citação, tá? Aqui é o autor que está escrevendo, ok? Bom, uma coisa importante, quando eu vou fazer citação direta, eu tenho que colocar exatamente a página onde está né? Então, por isso que aqui está 1998, página 23. Porque se eu estou tentando o máximo de fidelidade, eu tenho que dar direito ao leitor de ir atrás do Zweig, 1998, lá na página 23, para encontrar o mesmo conteúdo e conseguir estudar um pouco mais, ler, né, o que Zweig quis dizer, né? Então tá lá, fazendo um relatório com algumas notas de rodapé, por exemplo, MacGregor, lá de novo, página 1, né? Agora, a citação direta, a citação longa, aí eu já tenho que fazer o chamado recuo do texto em 4 centímetros e diminuir o tamanho da fonte em uma unidade. Então aqui provavelmente deve estar, vamos supor que aqui fosse tamanho Arial 12, aqui tem que ser Arial 11, tá? Então aqui ele vai falar a ideia da natureza de Bar, cuja a tradução aproximada é lugar, tarará. Então aí ele faz esse recuo e aqui eu faço as citações diretas. Novamente, quando é citação direta, eu tenho que colocar não só os autores e o ano, como também eu vou colocar aqui a página, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. Vejam que nas normas da ABNT, vocês vão usar isso muito na dissertação de vocês. Nas normas da ABNT, eu tenho aqui que quando é entre parênteses, eu tenho que colocar em maiúsculo os nomes, tá? E aqui, veja vocês, eu tenho aqui um autor, então tá em Nonaka, vírgula, espaço 2001. Eu tenho que seguir. Isso é um padrão para as pessoas conseguirem ler, para o seu texto ficar bem escrito, elegante, ficar bem
formatado. Lembrando, pessoal, a formatação diz muito do que você é profissionalmente. Se eu não estou nem aí com normas e regras, como é que eu vou seguir normas e regras profissionais? Então isso traz insegurança. Muito da confiabilidade começa num texto bem formatado, seguindo as normas de escrita científica. Como, por exemplo, no Brasil nós usamos aí as normas da ABNT 2012, né? Então, pessoal, importante que vocês sigam isso à risca. É chato? Muito chato. Eu concordo, é chatíssimo, você tem que ficar preocupado com isso. Mas faça desse jeito e evite lágrimas no futuro, quando você for defender seu trabalho ou quando você mandar para a revista. E outra coisa, em revista muda muito de acordo com a revista, de que é padrão ABNT para dissertações. Mas quando você vai para a revista, já tem revista que adota de um jeito. Você reprovou na revista, ela não quer mais teu artigo, você vai mudar de revista, tem outro padrão. Então você tem que ter paciência e ir mudando isso daí. Então aqui, ó, quando é um autor, eu coloco Nonaka, 2001. Aqui, ó, 2 autores, Nonaka, ponto e vírgula, Kono, vírgula, 1998, né? Perdão, aqui, ó, um erro meu aqui. Aqui é 3 autores, Krog, Ishiro e Nonaka. Então, ó, 3 autores, todos separados por ponto e vírgula. E entre uma citação e outra, eu coloco também ponto e vírgula, tá? Eu tenho que obedecer essas regras. Quando eu venho aqui, ó, aqui já tem outro padrão. Então, quando é no texto, eu vou encontrar muitas vezes esse formato minúsculo, né? Aqui, ó, MacGregor, aqui, ó, entre parênteses, maiúsculo, 1999. Essas coisas a gente tem que ter atenção, tá? E aí vamos à citação direta, indireta. Então, tudo que eu falei ali é citação direta. Eu pego exatamente o que o autor escreveu e coloco no meu texto, dentro dessas normas. A indireta não. É a transcrição com as suas próprias palavras da ideia do autor. Então, eu gosto muito de exemplificar para os alunos o seguinte. Eu chego e analiso. Bom, eu leio um trabalho, eu leio lá um trecho, fecho o artigo e faço a seguinte pergunta para mim. O que eu entendi dessa leitura agora aqui? Tem aluno que vai falar, não entendi nada. Então, beleza, abre o artigo e leia de novo. Leio novamente. O que eu entendi desse trecho? Eu entendi isso, isso e isso. Exatamente. Agora eu vou lá e vou escrever o que eu entendi daquele parágrafo. Veja, eu não posso ler lá o que eu entendi. O autor está falando de nutrição. Eu vou lá, o que eu entendi? Eu entendi que ele está falando de melhoramento. Não, então você não entendeu. Então eu não posso corromper a ideia do autor. Eu tenho que manter a ideia original dele, mas eu tenho que saber escrever o que o autor quis dizer com as minhas próprias palavras. Essa é a ideia dele. É aí que está o ponto que muitas vezes o aluno comete plágio, sem querer. O plágio não intencional continua sendo crime, porém ele não é doloso, ele é culposo. O aluno teve conhecimento da causa, mas ali por distração ele foi lá e cometeu o crime, foi lá e copiou, né? Então não basta eu colocar o autor. Eu tenho que transcrever a ideia dele com as minhas próprias palavras. É obrigatório manter o sentido original sem, contudo, realizar cópias. Então, esse equilíbrio. Eu não posso informar no texto algo que o autor não quis dizer, mas eu também não posso ir lá copiar a frase dele e colocar no meu texto. Tem gente que acha que copiar do texto e copiar do artigo trecho e colocar no meu texto e colocar lá a autoria, mas não é plágio, porque aqui ó, eu coloquei que é segundo Silva 2007. Ok, você cometeu plágio. Porque embora seja de Silva, você não tem o direito de se apropriar da escrita dele. Você tem que fazer a sua interpretação. A escrita é sua. Esse é um dos pontos mais complicados da revisão de literatura. Ler o trabalho, compreender e gerar conhecimento a partir de outros autores. E aí é outra coisa, tem que tomar cuidado. Tanto a revisão de literatura quanto a discussão dos resultados não pode ser uma fofoca. O que é fofoca, né? É virar e falar assim, fulano disse isso, já ciclano disse aquilo. Agora, Beltrano
não concorda nem com fulano nem com ciclano. E fica esse jogo. Não, eu tenho que ir construindo conhecimento e os autores vão me ajudar, as evidências científicas vão me ajudar a construir esse conhecimento. Esse que é o grande pulo do gato, vamos dizer assim, na escrita científica. Então, é ler o trabalho, compreender e gerar conhecimento a partir de outros autores. Então, gerar explicações. Explicar resultado. Lá na revisão de literatura eu vou explicar o estado da arte, ou seja, o conjunto de conhecimentos daquela área. Né? Tudo isso é muito importante, gente. Agora, eu estou ciente de uma coisa. Esse processo de escrita científica exige amadurecimento ao longo do tempo. Então, não queiram vocês serem especialistas em escrita científica, porque nem os professores de vocês são. Nem os professores de vocês são. Os professores também passam por amadurecimento de tal maneira que a gente pega os nossos trabalhos de 10 anos atrás e a gente fala, nossa senhora, eu não acredito que eu escrevi esse lixo, né? Eu faria uma escrita totalmente diferente hoje. E daqui 10 anos, você vai olhar para o trabalho de 2020 e vai falar assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Se você é capaz de olhar seu trabalho e falar assim, nossa, eu não escreveria isso jamais, né? É porque você amadureceu. Então a gente vai amadurecendo, vai ficando cada vez melhor ao longo do tempo. Então não é esperado do aluno de mestrado que ele seja especialista, ele vai ter problemas. Não vou esperar do aluno de doutorado que ele tenha amadurecimento, mas que ele tenha um amadurecimento maior do que um aluno de mestrado. E assim como um professor, um pesquisador já com um título de doutor, eu espero que ele já tenha maturidade acima de um aluno de doutorado. Né? Então, gente, é importante essas reflexões. Mas é importante vocês se colocarem a caminho e sempre estar aprimorando, nunca estacionar, nunca falar assim, aqui tá bom. Aqui, onde até eu cheguei aqui, tá bom demais, não vou melhorar mais não, tô cansado. Aí é o ponto do insucesso. Então vamos lá. Nós temos aí, né, com o autor, aqui eu dou 2 exemplos, né? Então aqui, ó, Segundo Guimarães, 2002, né? E não vou ler, obviamente, citação. Então, olha, eu posso usar esses elementos, né? Então, segundo, de acordo, conforme. É ruim quando a gente fica só no segundo Guimarães, aí o outro parágrafo, porque segundo fulano, o outro segundo ciclano. Não, vai variando. Aí eu tenho formas diferentes de escrever, por quê? Qual que é o meu objetivo na escrita, gente? Conquistar o leitor. Eu tenho que tornar meu texto agradável de ler. Eu tenho que ter meu texto palatável, aquela coisa que o leitor vai ler e vai falar, nossa, que maravilha ler esse artigo. Eu vou ler de novo, que eu gostei tanto que... Né? Aí pronto, você ganhou o autor. E se você ganhou ele, provavelmente você vai ganhar outros. Agora, quando você pega aquele texto mal escrito, difícil de ler, começa esses elementos repetidos, você larga. Você fala, não, chega, não vou usar esse artigo não. Né? Então, é importante ir variando para não tornar cansativa a leitura. Aí, olha só, né? Segundo Guimarães, Instituto de Probabilidade Mensal de Chuva, tarará, tarará. Por outro lado, eu já estou contrastando, né? Os meses mais secos não são correspondentes com o efeito fenômeno na linha. Aqui eu não estou colocando, aqui eu coloquei em evidência o autor, né? No caso aqui Guimarães. Mas aqui eu não estou, aqui eu estou colocando em evidência a informação. Então, quando eu coloco entre parênteses ao final a citação, eu estou trabalhando com evidência. Aqui eu evidencio a informação. Eu estou colocando assim, o mais importante é a informação. Aqui, ok, informação é importante, mas aí quando eu coloco o segundo Guimarães, eu também estou ressaltando a importância do trabalho executado de Guimarães. Né? Eu posso ir alterando. Tem forma errada? Já vi pesquisador que fala assim, não, é errado colocar isso, tem que ser tudo entre parênteses. Errado é você achar que só existe uma forma de escrever. Quando que o certo é você ter variabilidade. Então eu posso no mesmo texto usar a forma citando, começando a frase com o autor, eu posso colocar entre parênteses, posso mesclar, enfim, tem várias formas. Então aqui com o autor, assim que eu coloco. Aqui é um autor institucional, por exemplo.
coloco a sigla, né? Centro de Pesquisas, de Pesquisas, sei lá o que, Estudo do Clima, né? Eu não lembro CPTEC, não lembro qual que é o nome do T aqui. Mas enfim, aqui é o pessoal do INPE lá, né? E aqui não, aqui é autor físico mesmo, né? Um pesquisador. Com dois autores, aí ó, em contrapartida, segundo, por outro lado, em contrapartida, porém, né? Fish e Valério, aqui ó, Fish e Valério. Aí eu vou colocar aquele and, né? Aquele e estilizado em inglês, né? Quando for artigo no exterior, tem revistas que cobra que seja aquele ezinho, né? Tem a revista que coloca o and mesmo. Então, Fish e Valério, 2005, não encontraram. Eu vejo muitos alunos colocando assim, Fish e Valério não encontrou, ou não encontra. Não é no presente, porque 2005 é no passado, e encontraram, é porque é plural, né? Quando eu passo dessa linguagem aqui da escrita no texto, eu posso colocar ela também em parênteses, ó, maiúsculo, ponto e vírgula, Morgado, ó, Galzerano e Morgado, vírgula, 2008. Ok? E quando é três autores? Na UTFPR nós temos muito essa questão de citar três autores, tá? A maioria dos lugares a gente vai ver que a partir de dois autores, acima de dois autores, é et al, né? Então, mas aqui ainda nós trabalhamos que quando tem três autores, a gente tem que colocar os três autores. Então tá lá, Probst, Hobb, Homhard, 2002, né? Aqui uma citação direta, né? Por exemplo, aqui acabou sendo uma citação direta, no meio do citação indireta, né? E aqui quando eu quero passar para o meio do texto, né? Entre parênteses, mesma coisa, ó, maiúsculo, os autores separados por ponto e vírgula. Ok? E quando é mais de três autores, aí entra o famoso et al, né? Et al, ela é uma abreviatura em latim que quer dizer e colaboradores. Antigamente nós tínhamos o et al e o et ali. Por isso que a gente coloca et al, ponto, porque o al ele é uma abreviatura de masculino e feminino, porque antigamente se tinha essa distinção entre colaboradores e colaboradoras. Mas imagina, né? Para ser colaboradoras eu tinha que ter o autor principal, podia ser homem ou mulher, mas obrigatoriamente os coautores tinham que ser coautoras, né? E vice-versa. Então, generalizou-se no et al, tá? Então, eu tenho que respeitar isso daqui, ó. Et, espaço, al, ponto e vírgula, quando é em parênteses, ou dessa maneira, ó. Segundo campus, et al, ponto, abre espaço, abre parênteses. Gente, eu tenho que ter seguir essas formas de escrita, porque senão realmente, volto a dizer, eu mostro desleixo, descaso, fica difícil para as pessoas entenderem. E o bom é que esse nível de essas normas, embora seja a ABNT aqui que eu estou falando, mas assim, a ABNT ela segue padrões internacionais. Então, embora vai variar uma coisinha ou outra, maiúsculo ou minúsculo, às vezes tem o et al em itálico em alguns países, né? Mas todo mundo vai bater. Em qualquer lugar, o et al, por exemplo, todo mundo sabe que é e-colaboradores, é mais de um autor. É mais de dois autores ou mais de três autores. Se você for mandar um trabalho para a China, eles vão saber ler, desde que esteja em inglês, né? Ou em mandarim, enfim. Mas essa linguagem científica todos entendem. Então, por isso que nós temos que seguir. E aí tem a citação da citação, chamado APUD, né? Ou citado por. Gente, pode usar? Pode. Mas eu evito de fazer uso desse elemento. Por quê? Porque hoje a maioria de nós não tem menor desculpa de não achar trabalhos na internet, né?
A não ser que, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha área aqui, né, abrindo na videoaula. Eu trabalho lá com o ITGU. O ITGU ele foi descrito por Buffington, 1981. É um artigo difícil de encontrar, mas dificílimo, né? Então, na verdade, como ele é muito difícil, eu posso fazer, por exemplo, Buffington, igual aqui, ó, entre parênteses, 1981, APUD, pega um trabalho atual que citou o Buffington. E aí eu tenho que colocar como nota de rodapé o Buffington, para as pessoas saberem de que eu estou tratando, né? Então, gente, assim. Agora, não dá para eu citar, por exemplo, Silva, aqui 1998. Tá? Eu vou pegar Silva 2002, citado por Coach 2020. Poxa, será que o Silva 2002 não está disponível? Ou você teve preguiça, não foi atrás de procurar? Então eu tenho que tomar cuidado para usar. O APUD eu uso realmente, que a citação ela é imprescindível e ela é antiga. Aí eu uso, tá? Apenas em caso de extrema dificuldade de conseguir o original. Gente, aqui é uma coisa interessante, ó. Eu vou dar 3 exemplos para você aqui. É um testezinho rápido, né? Então, ó, vocês vão me dizer qual que está certo, qual que está errado, né? Então, ó, qual que é a forma certa e a forma errada de escrever? Silva, 1988, mostrou que a agressão depende de níveis hormonais. Segundo Silva, a agressão depende de níveis hormonais. A agressão depende de níveis hormonais. Silva, 98. Aqui até, desculpa, aqui não é certo e errado. Todos estão certos. O Silva 98 mostrou que a agressão depende de níveis hormonais. Segundo Silva, a agressão depende de níveis hormonais. E a agressão depende de níveis hormonais, Silva 98. A pergunta é, qual que deve ser o meio preferencial? O que você acha? Então, acertou quem marcou a última. Por quê? A melhor frase é aquela mais objetiva. É a que economiza palavras. Uma coisa importante na redação científica. A escrita científica ela tem que ser objetiva. A gente não pode ficar dando voltinhas, né? Rodeios em torno disso, né? Então, gente, nesse ponto, o que eu chamo a atenção é tem que buscar simplicidade na escrita, né? Objetividade. E detalhe, a ênfase é dada no assunto e não no Silva. Nos outros dois ele dá a ênfase, o holofote está em Silva. Agora aqui qual que é mais importante, Silva 98 ou a informação que ele está dando? É a informação, né? Agora, tá errado os outros dois? Não tá, gente. Eu posso usá-los, mas não em excesso, né? Então eu posso ir mesclando isso no texto. Mas cuidado com a prevalência dessas duas formas acima. Eu tenho que ter mais preferência por esta. As outras duas eu posso mesclar para tornar menos cansativo essa daqui. Agora sim, é certo e errado. Silva 98 mostrou que a agressão depende de níveis hormonais. No verão, a ação hormonal na agressão é muito mais intensa. A agressão depende de níveis hormonais. No verão, a ação hormonal é muito mais intensa. Silva 98 mostrou que a agressão depende de níveis hormonais. No entanto, observa que esse efeito é mais intenso no verão. Qual deles que está certo? Acertou quem marcou de novo o último. Por quê? Porque nesses dois primeiros aqui, eu tenho aqui Silva mostrou que a agressão depende de níveis hormonais. Eu tenho certeza que a agressão depende de níveis hormonais pertence a Silva. Mas no segundo caso, eu não tenho certeza se é Silva ou sou eu escrevendo. No outro é inverso. Eu tenho certeza que o verão a ação hormonal é muito mais intensa. Mas esse primeiro eu não sei se é de Silva ou se é meu. Agora, olha isso aqui. Silva mostrou que a agressão depende de níveis hormonais. Pronto, beleza. Tal como a primeira aqui.
No entanto, observa. Quem observa? Sujeito oculto aqui. Silva. Silva observa que esse efeito é mais intenso no verão. Aqui eu poderia colocar aqui. No entanto, o mesmo autor observou que esse efeito é mais intenso no verão. Eu tenho que adereçar as pessoas às frases corretas. Caso contrário, isso se chama plágio. Então vamos lá. Neste último caso, não há dúvidas que as duas frases são de Silva. O observa tem um sujeito oculto, o que indica ser Silva, né? Gente, prefira qualidade do que quantidade. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Peixes possuem receptores que sustentam que esses animais sintam dor, né? Aí tem lá trocentos autores. Aí pergunta, por que você fez isso? Não, porque aqui são todos os autores que pesquisaram e que chegaram à conclusão de que os peixes têm receptores e por isso eles sentem dor. Mas quando eu vou ver, por exemplo, aqui, pode ser que o Macfarlane, o Nielsen, o Silva, né, etc., são autores que apenas foram só confirmando que o Snedden, por exemplo, o Snedden foi o primeiro. Aí eu vou citar só o Snedden? Não, às vezes o Braithwaite aqui, por exemplo, achou algo de relevante ligado à dor, por exemplo. Então não é mais fácil pegar o primeiro, né, dando aquela importância. O cara que descobriu foi o Snedden. Mas o Braithwaite foi o que linkou a questão dos receptores com a dor, né? Não preciso citar esse monte aqui, porque isso aqui também é assim, né? A pessoa chega e fala, nossa, fulano teve um monte de... A referência bibliográfica do cara tem 80 artigos. Mas quando vai ver, ele fez isso daqui o tempo inteiro no trabalho dele. Então isso daí não é discussão, isso daqui é gambiarra. Eu vou colocando um monte de autor ali só para falar que eu pesquisei um monte de artigo, né? Não é por aí. Então tá lá. Não é uma questão de regra, e sim de lógica. Nesse caso, escolher o autor que iniciou a linha de pesquisa e o mais recente. Né? Agora, claro que tem pesquisas bibliográficas que eu quero mostrar exatamente, né? Então a pergunta é, às vezes não é mais fácil colocar uma tabela mostrando lá quais foram os avanços? Já vi muito disso em revisão bibliográfica, muitos autores colocam isso na revisão de literatura, né? Fazem lá uma tabela, um quadro, mostrando lá, por exemplo, o Snedden, o que ele descobriu, em qual revista ele publicou, tarará, né? E isso vai ajudando. Não se esconda na literatura e produza você também. Volto a dizer, cuidado para não virar uma fofoca, né? E aí é um tal, né, do orientador muitas vezes pedir aqui, né? Vê lá, por exemplo, produção animal é matéria de interesse global. Aí ele já vem, fica preocupado. Não, daqui tem que ter uma citação bibliográfica, não pode ser seu. Por que não pode? A revisão de literatura é uma mescla de autores comigo, né? Com a gente que está escrevendo. A discussão ela é uma mescla com os autores, com o autor do artigo. Né? Eu tenho que usar da literatura ao meu favor para me ajudar a explicar algo e não o contrário. Eu não ficar escondido na literatura. Não, quem falou foi o Smith, não fui eu. Né? E, gente, detalhe, a produção animal é matéria de interesse global. Alguma dúvida que ela é de matéria de interesse global? Eu preciso ter alguém que pesquisou isso, né? Então tem aquela coisa também. O que é de senso comum não precisa de citação. Então a citação serve para que o leitor busque na literatura e veja a base empírica. O Smith pode até ter falado, mas você também pode falar, porque isso daí é uma máxima, né? Gente, evitar confusão quando se trata de múltiplas ideias e múltiplos autores. Olha aí, o estresse afeta processos como agressão, aprendizagem, crescimento e reprodução. Eu cito esse monte de autores. Agora, quem é o pai das crianças aí, né? Quem pesquisou agressão? Quem pesquisou aprendizagem? Quem pesquisou crescimento e reprodução? Então, o certo é isso daqui, ó. Né? Então, dê nome aos autores, né? Evita dúvidas sobre cada um contribuir em cada processo. Para nós terminarmos essa videoaula, então, gente, eu quero aqui dizer o seguinte. Se você fizer mal feita a sua revisão de literatura, você escrever coisas que o autor não quis dizer, se você erra ao citar, você propaga o erro. Vou pegar, por exemplo, na área matemática, quantas equações que a gente pega aí, nossa, vou na fonte original. Quando vê a fonte original, tem nada a ver. Aí você vê os autores, errou, todo mundo sai citando a mesma fórmula errada. Então procure sempre ir na origem.
Por isso que é importante você ler os trabalhos. Outra falcatrua que o pessoal comete, né? Com revisão de literatura por exemplo, eu vou lá num artigo do fulano, eu vejo os artigos que ele citou, eu pego lá a citação dele, mudo com as minhas próprias palavras e coloco o autor de novo no meu texto. Isto é errado, isso é falcatrua, isso é gambiarra, pessoal. Então, legal ir num outro artigo, poxa, esse autor aqui é legal. Eu vou lá e baixo o artigo, leia e tire você as suas conclusões. Não queira citar o que o autor citou, porque quem disse que ele citou certo? E quantas informações a gente está vendo aí que está errada, né, na origem, que o autor não quis dizer isso. Evitar desonestidade devido à pressa. Gente, não deixem para a última hora. Faça com tempo, com antecedência, porque pesquisa bibliográfica de qualidade se faz com planejamento e tempo. E disciplina. E pesquisa de qualidade é qualidade em todas as etapas. Não adianta eu ter lá uma coleta de dados maravilhosa, um experimento muito bem executado no campo. Dados incríveis com uma escrita mal feita. Não adianta eu ter lá uma ideia fantástica de um projeto com pouco embasamento científico na revisão de literatura. A chance de erro é grande, a chance de você ter recusa do seu trabalho é enorme.